Salve Maria Imaculada, amados e caríssimos irmãos e irmãs, a paz de Cristo Jesus esteja no coração de cada um de vocês e o fogo crepitante do Espírito Santo de Deus. Nós estamos finalizando os nossos estudos para a nossa total consagração à nossa boa Mãe do Céu. Estamos adentrando agora o capítulo 8º. Vamos tentar avançar um pouco na leitura desse capítulo. Alguns já escolheram a data da sua consagração para o dia 13 de maio, dia de nossa boa Mãe do Céu, a Santíssima Virgem de Fátima. Portanto, esses que já têm a data escolhida já estão fazendo os exercícios espirituais de 33 dias. Porém, aqueles que ainda não escolheram a data, não se preocupem, nós vamos continuar com as formações, acompanhando cada um até a data escolhida, até o final de toda a sua preparação. Vamos então fazer a nossa oração inicial, entregar nas mãos de Nossa Senhora, pedir que o Espírito Santo venha nos iluminar. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Dentro do vosso útero nós nos refugiamos, ó Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Vamos para a nossa leitura, capítulo 8º. Práticas particulares dessa devoção, artigo 1º, práticas exteriores. Embora o essencial dessa devoção consista no interior, não deixa de compreender várias práticas exteriores que não se devem negligenciar. É preciso fazer estas coisas, mas sem omitir aquelas. A razão disto esclarece-se quer porque as práticas exteriores bem feitas ajudam as interiores, quer porque lembram ao homem que sempre se guia pelos sentidos o que está fazendo ou o que deve fazer. Também pode edificar os que as veem, o que não sucede com as puramente interiores. Portanto, que nenhum mundano critique, nem aqui meta o nariz para dizer que a verdadeira devoção reside no coração, que é preciso evitar as exterioridades, que pode haver nisso vaidade, que é preciso ocultar a devoção, etc. Respondo-lhes com o meu mestre, que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Conforme Mateus 5,16. Não se devem fazer as ações e devoções exteriores, como diz São Gregório, para agradar aos homens e tirar daí algum motivo de louvor, pois isso seria vaidade. Mas, por vezes, fazem-se diante dos homens com o fim de agradar a Deus e de por este meio fazer glorificar, sem a preocupação do desprezo ou louvor dos homens. Mencionarei apenas, em resumo, algumas práticas exteriores, a que chamo exteriores, não porque sejam feitas sem o interior, mas porque têm qualquer coisa de exterior que as distingue das que são puramente interiores. Consagração depois dos exercícios preparatórios. Primeira prática. Essa devoção particular da entrega total não está erigida em confraria, embora isso fosse de desejar. Já está atualmente, claro, com a graça de Deus. Ora, aqueles e aquelas que quiserem seguir essa devoção, primeiro empregarão pelo menos 12 dias a esvaziar-se do espírito do mundo, contrário ao de Jesus Cristo, conforme já disse na primeira parte dessa preparação para o reino de Jesus Cristo. Depois empregarão 3 semanas em encher-se de Jesus Cristo por meio da Santíssima Virgem. Eis a ordem que se pode observar. Durante a primeira semana, aplicarão todas as suas orações e atos de piedade para pedir o conhecimento de si mesmos e a contrição de seus pecados. Farão tudo em espírito de humildade. Para isso poderão, se quiserem, meditar no que eu disse sobre o nosso fundo mal e considerar-se durante os dias dessa semana como caracóis, lesmas, sapos, porcos, serpentes, bodes. Ou meditem essas 3 palavras de São Bernardo. Pensa no que foste, um pouco de lama, no que és, um vaso de estrume, no que serás, alimento de vermes. Pedirão ao nosso Senhor e ao Divino Espírito Santo que os esclareça, repetindo as palavras: Senhor, que eu veja, que eu me conheça, ou vinde Espírito Santo. Rezarão todos os dias a ladainha do Espírito Santo e a oração que se lhe segue. Recorrerão à Santíssima Virgem, pedindo-lhe esta grande graça, que deve ser o fundamento de todas as outras. Por isso, dirão todos os dias o Ave Maristela e a ladainha de Nossa Senhora.
Na segunda semana, aplicar-se-ão em todas as orações e obras de cada dia, a conhecer a Santíssima Virgem, pedirão este conhecimento ao Espírito Santo, podendo ler e meditar o que sobre isso dissemos. Rezarão, como na primeira semana, a ladainha do Espírito Santo e o Ave Maristela, ajuntando um rosário cada dia, ou pelo menos um terço por esta intenção. Empregarão a terceira semana em conhecer Jesus Cristo, poderão ler e meditar o que a este respeito dissemos, e ler a oração de Santo Agostinho, que vem no princípio dessa segunda parte. Poderão dizer e repetir com o mesmo santo 1000 vezes ao dia: Senhor, que eu vos conheça, ou então, Senhor, fazei que eu veja quem vós sois. Rezarão, como nas semanas precedentes, a ladainha do Espírito Santo e o Ave Maristela. E acrescentarão todos os dias a ladainha do Santíssimo Nome de Jesus. No fim dessas 3 semanas, confessar-se-ão e comungarão com a intenção de se darem a Jesus Cristo na qualidade de escravos de amor pelas mãos de Maria, e depois da comunhão que se esforçarão por fazer, segundo o método abaixo indicado, dirão a fórmula da consagração, que também acharão mais adiante. Deverão escrevê-la ou mandá-la escrever, se não estiver impressa, e assiná-la no mesmo dia em que a fizerem. Será bom que nesse dia paguem algum tributo a Jesus Cristo e a sua Santíssima Mãe, quer como penitência da vossa passada infidelidade às promessas do batismo, quer para protestar a vossa dependência do domínio de Jesus e Maria. Esse tributo será segundo a devoção e a capacidade de cada um. Poderá ser um jejum, uma mortificação, uma esmola, uma vela, ainda mesmo que não dessem mais que a homenagem de um alfinete, mas de todo o coração isso bastaria, pois Jesus só olha para a boa vontade. Uma vez por ano, pelo menos, renovarão a mesma consagração no mesmo dia em que a fizeram, observando as mesmas práticas durante 3 semanas, e poderão até mesmo renovar tudo o que fizeram todos os meses e mesmo todos os dias com estas breves palavras: Eu sou todo vosso e tudo que tenho vos pertence, ao meu amável Jesus, por Maria, vossa Santa Mãe. Então, caríssimos e amados irmãos e irmãs, aqui nós estamos falando de todos os exercícios preparatórios necessários para a nossa total consagração. São aqueles 33 dias que antecedem a data escolhida para a consagração, ou 30 dias. Nós combinamos de fazer uma semana com 6 dias de oração. E nós dividimos o seguinte: começamos com 12 dias preliminares, 6 mais 6. Depois a primeira semana de 6 dias, depois a segunda semana de mais 6 dias e a terceira semana de mais 6 dias, rezando as orações que São Luís acabou de nos dizer quais são. A ladainha do Espírito Santo, a ladainha de Nossa Senhora, o Ave Maristela, e depois um terço, um rosário, já na segunda semana, e na terceira semana acrescentando a essas orações a ladainha do Santíssimo Nome de Jesus, e mesmo em alguns tratados vem acrescentando também a ladainha do Sagrado Coração de Jesus. Então, essa é a grande prática de preparação anterior ao dia da consagração. E para que essa prática? A prática é para nos fazer tomar mais consciência daquilo que nós iremos realizar no dia da consagração. Portanto, aqueles que, por algum motivo, por algum impedimento, ou mesmo por uma tentação diabólica, não conseguirem rezar 1 dia, 2 dias, 3 dias as orações que nos são pedidas, não devem se inquietar com isso, mas ao contrário, devem continuar fazendo todas as orações como se nada houvesse acontecido e não tomar isso como um escrúpulo, para que assim não sejam afastados da consagração. Existem muitas pessoas que eu conheço, inclusive, que fizeram isso, fizeram toda a preparação durante meses. Quando chegou no dia no tempo dos 33 dias, então ali, por algum motivo, algum acidente aconteceu na família, no trabalho, na vida social, não conseguiu rezar as orações certinho, os 33 dias ou os 30 dias. A pessoa se afligiu, então acabou saindo do caminho da consagração, não voltou mais e não fez a consagração. Então isso não pode ocorrer conosco. Nós temos que ir até o final, independente daquilo que irá acontecer, focando no essencial. Qual é o essencial da nossa consagração, então? É a confissão geral. A confissão geral deve ser feita. Se ainda não foi feita, como nós tínhamos combinado de fazer no tempo da Quaresma, já estamos no tempo pascal, se ela não foi feita, ela deve ser feita, essa confissão geral, com verdadeira contrição. E depois, tomar posse, assumir mesmo uma vida de devoção diária, rezando pelo menos o Santo Terço Mariano. Aí, pronto. E o esforço de se livrar mesmo, de lutar contra os pecados conhecidos, que cada um sabe da sua luta diária. Então, esse é o foco essencial da total consagração. E não as práticas exteriores, como São Luís acabou de nos narrar aqui no início, na introdução desse capítulo 8º. Tá bom? E aqui ele explicou bem como fazer isso.
Então seguimos aqui agora com outra prática exterior, que é a coroinha da Santíssima Virgem. Segunda prática: rezarão todos os dias de sua vida, mas sem a isso se obrigarem, a coroinha da Santíssima Virgem. Esta compõe-se de 3 Pai Nossos e 12 Ave Marias, em honra dos 12 privilégios e grandezas da Santíssima Virgem. Esta prática é muito antiga e fundamenta-se na Sagrada Escritura. São João viu uma mulher coroada de 12 estrelas, vestida do sol e tendo a lua debaixo dos pés, conforme Apocalipse 12:1. Segundo os intérpretes, essa mulher é a Santíssima Virgem. Há várias maneiras de recitar bem esta coroinha, e seria demasiado longo mencioná-las. O Espírito Santo as ensinará aos que forem mais fiéis a essa devoção. Entretanto, para rezá-la em sua forma mais simples, dir-se-á ao começar: dignai-vos conceder-me que vos louve, ó Virgem Sagrada. Dai-me virtude contra os vossos inimigos. Em seguida reza-se o credo, depois um Pai Nosso, 4 Ave Marias e um Glória ao Pai, e novamente um Pai Nosso, 4 Ave Marias e um Glória ao Pai, e assim por diante. No fim se dirá: a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Então aqui São Luís está explicando quais são as orações que nós devemos rezar, aqueles que querem adotar então a prática de rezar a coroinha. Mais uma vez eu digo, ele não deixou como obrigatória. Nenhuma oração que o tratado ensina é obrigatória para os consagrados. Porém, ele indica, ele propõe que você adote essas orações depois da consagração. O uso das cadeiazinhas, o terceiro artigo aí. Terceira prática: é muito louvável, muito glorioso e útil para aqueles e aquelas que assim se fazem escravos de Jesus em Maria, que usem umas cadeiazinhas de ferro. Estas ser-lhes-ão um sinal da sua escravidão de amor e serão benzidas com a bênção própria. Estes sinais exteriores não são, na verdade, tão essenciais, e uma pessoa pode passar bem sem eles, embora se tenha abraçado a essa devoção. Mas os escravos de amor sacudiram as cadeias vergonhosas da escravidão do demônio, a que o pecado original e talvez os pecados atuais os tinha reduzido. Por isso não posso deixar de louvar aqueles e aquelas que se sujeitaram voluntariamente à gloriosa escravidão de Jesus Cristo e se gloriam com São Paulo de estar em cadeias por amor de Jesus Cristo, conforme Efésios 3:1. Estas cadeias são 1000 vezes mais preciosas, embora de ferro e sem brilho algum, do que todos os colares de ouro dos imperadores. Ainda que outrora não houvesse nada de mais infamante do que a cruz, no presente é esse madeiro o que há de mais glorioso no cristianismo. O mesmo se diga dos ferros da escravidão. Entre os antigos, e mesmo hoje, entre os pagãos, nada há de mais ignominioso, mas para os cristãos não há nada mais ilustre do que essas cadeias de Jesus Cristo. Elas livram-nos e preservam-nos dos infames laços do pecado e do demônio. Colocam-nos em liberdade e ligam-nos a Jesus e a Maria, não por imposição e por força, como se faz a forçados, mas por caridade e amor, como a filhos. Atraí-los-ei com cadeias de caridade, conforme Oséias 11:4, diz Deus pela boca de um profeta. Estas cadeias são, por conseguinte, fortes como a morte, e de certo modo mais fortes ainda nas pessoas que forem fiéis em usar estes gloriosos sinais até a morte. Pois embora a morte destrua seus corpos, reduzindo-os à podridão, não destruirá esses laços da sua escravidão, já que, sendo de ferro, não se corrompem facilmente, e talvez no dia da ressurreição da carne, no grande momento do juízo final, essas cadeias que lhes ligaram ainda os ossos constituam parte da sua glória e sejam transformadas em gloriosas cadeias de luz. Felizes, portanto, 1000 vezes felizes os ilustres escravos de Jesus em Maria, que usarem essas cadeias até a sepultura. Eis as razões por que se usam estas cadeiazinhas. A primeira razão é para que o cristão se lembre dos votos e promessas do seu batismo, para que se recorde da renovação perfeita que deles fez por meio dessa devoção, e da escrita obrigação em que está de lhe ser fiel. O homem conduz-se muitas vezes mais pelos sentidos do que pela fé pura, e esquece-se facilmente das suas obrigações para com Deus, se não houver qualquer coisa exterior que lhes faça lembrar. Ora, estas cadeiazinhas servem maravilhosamente para lembrar ao cristão as cadeias do pecado e da escravidão do demônio, de que o batismo o livrou. Lembram também a dependência de Jesus Cristo, em que o homem se colocou pelo santo batismo, bem como a ratificação que dela fez ao renovar as suas promessas. Uma das razões por que tão poucos cristãos pensam nas promessas do seu santo batismo e vivem tão livremente como se nada tivessem prometido a Deus, como os pagãos,
é que não trazem nenhum sinal exterior que os faça lembrar disso. A segunda razão é para mostrar que não nos envergonhamos de ser escravos e servos de Jesus Cristo e que renunciamos à funesta escravidão do mundo, do pecado e do demônio. Uma outra razão é para servirem de garantia e preservação contra as cadeias do pecado e do demônio, pois temos de trazer ou as cadeias do pecado e do demônio, ou as cadeias da caridade e da salvação. Ah, meu querido irmão, quebremos as cadeias do pecado e dos pecadores, do mundo e dos mundanos, do demônio e dos seus sequazes, e lancemos para nós, para longe de nós, o seu jugo funesto, para nos servir das palavras do Espírito Santo. Ponhamos os pés nos seus gloriosos ferros e o pescoço nos seus grilhões. Curvando os ombros, levemos a sabedoria que é Jesus Cristo, sem aborrecermos as suas cadeias. Note-se que antes de dizer estas palavras, o Espírito Santo vai preparando a alma, para que não venha rejeitar este importante conselho. Eis as suas palavras: ouve, meu filho, e recebe um conselho de sabedoria, e não rejeites o meu conselho. Então, nós vamos deixar para meditarmos mais a respeito do uso das cadeias no próximo vídeo. É um tema que vai gerar um pouquinho mais de tempo, e hoje eu não trouxe minhas cadeias também para mostrar os exemplos de cadeias que nós podemos usar, os exemplos de outros símbolos também para a nossa total consagração que nós podemos usar. Hoje eu não estou preparada para isso, estou apenas aqui adiantando a nossa leitura do tratado, do capítulo 8º, para já finalizarmos. Falta muito pouco, eu deixei o capítulo 8º exatamente para tratar mais esse tema das cadeias, do uso da modéstia, do véu, explicar esses temas que são exteriores, que são triviais, mas que também podem acrescentar muito à nossa verdadeira devoção. Desde já recomendo muito que aqueles que já conhecem as cadeias já possam ir preparando as suas, quem sabe já possam ir se animando, como o próprio São Luís falou aqui, né? Ouve, meu filho, recebe um conselho de sabedoria. É muito louvável verdadeiramente usar as cadeias ou ao menos algum sinal exterior da consagração. Agora eu não estou aqui usando minhas cadeias, elas estão me dando um pouco de alergia, mas isso depende de cada um. Eu espero que vocês não tenham esse problema para que possam usar sempre suas cadeias. Pedimos então a bênção de nossa boa Mãe do Céu e que ela nos continue fazendo perseverar nesse santo caminho. Com vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada. Até a próxima, se Deus quiser.